Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia. Um canal voltado para o mundo religioso. Se você não conhecia o canal, aqui nós falamos sobre tudo que envolve o mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as seitas, né? E eu vou querer trazer a minha visão, né, como minha compreensão como cientista da religião e assim a minha vivência dentro do próprio cristianismo todos esses anos, né? 23 anos vivendo dentro do cristianismo, boa parte estudando teologia. E essa minha outra vida agora, né? Ou esse campo que eu migrei da teologia para a ciência da religião para estudar, e agora colocando esses dois campos para dialogarem, né? A ciência da religião junto com a teologia. E essa temática aqui, as seitas, né? Ela tem uma compreensão, como nós vamos ver, até mesmo a partir da Bíblia. No entanto, né? É bom entender que muitas vezes, não poucas, né? As pessoas são tratadas como hereges, né? A partir do momento que divergem, né? Do pensamento oficial, podemos dizer assim, de alguma religião, né? Ou mesmo são vistos como uma falsa religião. E isso nós temos dentro de vários grupos religiosos, né? Que passaram a ter uma nova interpretação sobre a religião. E para a pessoa que pratica, né, a religião, ela vai ver aquilo ali como uma verdade, né? Eu sempre digo que toda religião é verdadeira para aquelas pessoas que a professam. Então, dentro do cristianismo, todas as religiões que não o cristianismo são religiões falsas. No entanto, para aquelas pessoas que professam a fé, elas são religiões verdadeiras. Cada religião, para o seu adepto, é uma religião verdadeira. Mas vamos começar a abordar a questão das seitas, essa compreensão. Vamos trabalhar o termo, vamos ver a amplitude do que nós podemos falar sobre a seita. E começar logo com uma pergunta, né? O que é uma seita, né? Ou o que são as seitas, né? O que seria, como nós poderíamos classificar essa seita? Vamos começar por aqui. Então, primeira coisa que tem que entender, o que é uma seita? É um grupo. É um grupo, né? É um grupo ou um movimento. E esse grupo e esse movimento, ele possui crenças, né? Ele possui prática religiosa, quer dizer, vivência religiosa. Possui também, toda seita, né? Ela possui sua espiritualidade, possui sua filosofia de vida religiosa, a sua cosmovisão em como vem o mundo. E aí, dentro dessa ideia da palavra seita, né, é colocado que uma seita seria aquela que se diferencia das correntes principais. Eu vou trazer até 3 exemplos aqui, né, de seitas, né, nessa ideia, 3 exemplos de seita mais à frente. A palavra seita, né, que ela é uma palavra que tem origem no latim, né, e significa sectar no latim. Essa é a palavra latina sectar, e que tem o seu significado de partido, né, causa, princípio ou mesmo escolha filosófica e fileira. Então, esse é o significado da palavra secta em latim, né? Que vem do latim. Quando nós vamos para a história, né? Durante todos esses períodos, né, estudados e no decorrer da história, né? As seitas, elas vão sempre surgir como ramificações de religiões estabelecidas, né? Então, poderíamos dizer que o budismo, né? E o budismo, o jainismo, que saiu do hinduísmo, poderia ser classificada, digamos assim, estou trazendo como exemplo uma ideia para você refletir somente,
né? Não estou dizendo que é, mas estou dizendo, trazendo uma ideia reflexiva, como uma seita que surgiu do hinduísmo, né? Porque o jainismo e o budismo vai surgir, né, de uma nova interpretação religiosa a partir do próprio hinduísmo, né? E do que era professado através do hinduísmo, que era a religião oficial da Índia, no caso, né? Então, só para você refletir, para a gente ir refletindo, né? Ou mesmo, né, como movimentos, né, como movimentos que têm duas características, né? Tanto doutrinas, né, como rituais próprios, que diferenciam um pouco do oficial, da religião de onde saiu, ou mesmo, assim, de uma roupagem espiritual ou religiosa do surgimento dessa ideia de seita, né? Então, eu acho que aqui a gente já pode definir uma seita, né? Fazer a definição de seita. E podemos dizer que uma seita, ela é definida como um grupo pequeno e distinto, né? Então, o que seria uma seita? Um grupo pequeno e distinto. E como eu falei lá em cima, como eu falei no princípio do vídeo, né? Com crenças próprias, rituais próprios, forma de espiritualidade própria, filosofia própria. Derivou, mas tem uma nova interpretação filosófica. E como eu falei, para as pessoas que a professam, é uma religião verdadeira, né? E também as seitas, elas são consideradas duas características aqui que eu vou trazer. Elas são heterodoxo, né? Heterodoxa. O que significa isso, né? Que contraria os padrões ou contraria as normas, né? E os dogmas que são estabelecidos, né? E não convencional. Então, no caso aí, ela é não convencional às principais correntes religiosas. Então, nós poderíamos dizer que essa é uma definição de seita. E aí, a seita, ela pode ser... Como pode ser a seita? A seita, ela pode ser um grupo que se separa de por exemplo, pegando do cristianismo, de uma igreja maior, ou mesmo de uma denominação estabelecida. Geralmente, né? Geralmente devido a diferenças doutrinárias, né? E, por exemplo, muitas fragmentações. Eu acho que a religião, todas elas têm essa fragmentação, mas eu acho que a que mais se fragmentou, interpretativamente falando, e a partir mesmo de compreensões do próprio cristianismo, foi o cristianismo, né? Que se fragmentou e vem se fragmentando e vem tendo uma nova roupagem cada vez mais, né? O pentecostalismo, por exemplo, se dividiu em ondas, né? O pentecostalismo clássico, né? Uma nova compreensão de pentecostalismo e o neopentecostalismo, né? Cada época focado numa situação, né? No pentecostalismo clássico, a evidência dos dons, a volta de Cristo muito enfática, né? Usando como exemplo a Assembleia de Deus, né? Depois o foco nas curas, né? Uma nova roupagem, né? E o neopentecostalismo com esse foco mais no triunfalismo, né? Usando como exemplo igrejas, triunfalismo presente, real, hoje, né? Não uma compreensão da volta de Cristo, como no caso do pentecostalismo clássico, uma volta de Cristo e esse triunfo futuro, né? Com a volta de Cristo, mas o hoje, né? O sucesso hoje. Isso é uma característica do neopentecostalismo, né? As pessoas têm que ser ricos, têm que viverem bem, têm que terem saúde hoje, né? E tudo isso aí depende da própria pessoa e dos sacrifícios que ela faz. Então, nós temos toda essa fragmentação, né?
que vai trazendo novas visões doutrinárias. Isso também dentro de um terreiro, um filho de santo discorda do Babalorixá ou da Iaorixá e funda sua casa, e ali traz interpretações diferentes, e assim vai. O mundo religioso, ele está sempre em movimento, ele está sempre mudando. Na história, eu quero trazer aqui 3 exemplos, né? 3 exemplos. Só que para as pessoas que... É o que eu digo. Para as pessoas que professam a fé, eu até falei recentemente aqui no canal sobre Jim Jones e o culto mortal, né? Depois dá uma olhada nesse vídeo aí, né? Que levou a 918 pessoas a tirarem a própria vida, né? Foi um suicídio em massa, né? A partir de uma compreensão religiosa, né? E uma compreensão, uma cosmovisão de mundo, de vivência humana, né? Que levou essas pessoas a morrerem. Mas para essas pessoas não seria o movimento criado por Jim Jones uma seita, entende? Então é o que eu estou dizendo. Aqui vamos trazer esses exemplos aqui. Porém, para essas pessoas que professavam essas religiões, não eram seitas, entendeu? Que é, por exemplo, os essênios, né? Que foi um grupo judaico antigo, né? E viveu ali na época de Jesus e praticava uma forma rigorosa de piedade, mas é visto como uma seita. Os cátaros, né? Que alguns consideram também como uma seita cristã medieval, e inclusive foi perseguido pela Igreja Católica durante as cruzadas albigenses, né? Depois eu vou falar sobre cada um deles em uma outra oportunidade, de forma trazendo características e falando o que eles acreditavam, trazer de forma a partir da ciência da religião, da fenomenologia, e fazendo essa conexão com a teologia aqui no canal. Outro grupo também é os Quakers, né? Que era conhecido como a Sociedade dos Amigos, né? E que se originaram na Inglaterra no século 17. Então, aqui, exemplos, né? Mas para quem praticava não se considerava uma seita, entende? Então, assim, é algo assim bem complexo, assim, quando se pensa a partir da ciência da religião, não da teologia, né? Pensando da teologia, já tem uma visão apologética estabelecida, né? Fugiu dos padrões bíblicos, né? É uma seita, né? Não é uma vertente do cristianismo. E normalmente as seitas, né? Elas são positivas e negativas, né? Quando eu falei do Jim Jones, eu falei sobre isso. Então, existem seitas positivas, existem seitas negativas, né? E elas têm características, né? As características sempre, eu listei aqui algumas. Primeiro, as seitas normalmente têm uma liderança carismática, né? E centralizada. Agora, é como eu digo, todas as religiões que têm um líder carismático, né, que centraliza em você a vivência religiosa de toda a membresia, você como centro, e de você parte essa compreensão religiosa, é uma seita? É um questionamento que nós devemos fazer, e a partir daí pesquisarmos quais são as religiões que têm esse líder carismático. O que eu entendo é que muitas vezes uma religião, ela, quando tem um líder e esse líder dá origem a essa religião, quando ele morre, essa religião se fragmenta em outras religiões, muitas vezes porque vai haver um conflito para ver quem vai tomar a liderança. Inclusive aconteceu isso no islamismo, né? Depois você dá uma olhada aí nos vídeos sobre o islamismo, que eu já falei sobre isso. Outra característica são crenças e práticas exclusivistas, né? Que essas seitas têm, né? Estrutura hierárquica rígida, né? Não aceita que você questione, né? Não aceita que você, na verdade, não só as seitas, mas a maioria das religiões estabelecida hoje, elas não permitem que as pessoas pensem, né? Quando você questiona, elas querem arrumar uma forma de logo lhe expulsar da vivência religiosa, né? Por entenderem que você é uma ameaça, né? Levando as pessoas a pensar.
É uma crítica que vale para todas as religiões. Controle sobre os membros, né, em aspectos sociais, emocionais e financeiro, né? E isso aqui nós podemos ver não necessariamente somente nas seitas, mas também em muitas vertentes até do próprio cristianismo, como de outras religiões também, né? E o isolamento dos membros, né, do mundo exterior, quer dizer, não querem que os membros tenham contato, né? Eu fiz uma pesquisa de campo aqui, numa vertente do cristianismo, que eu não vou dizer qual, mas que eu fui até para o local de culto deles, e eles isolam muito os membros, né, da vivência, inclusive com seus próprios familiares, né? E também outra característica é o desencorajamento do questionamento, né? Mas não é só exclusividade das seitas. Essas características estão presentes em muitas religiões, né? Muitas delas têm essas características. E muitas vezes o que acontece? O membro, ele acaba, de uma dessas religiões, acaba sendo expulso da religião, e muitas vezes ele perde o seu senso religioso, ele perde o seu rumo, porque ele viveu tantos anos lá, mas os questionamentos, muitas vezes, não poucas, eu vivi isso durante muitos anos da minha vida, você questionar muitas vezes, né, práticas que não está de acordo, principalmente dentro do cristianismo, com a própria palavra de Deus e o que a Bíblia diz, você passa a ser considerado como uma ovelha negra, né? Uma crítica que eu sempre faço é a seguinte: se o cristianismo ele não deve ser questionado, qualquer congregação, e é o argumento hoje para lhe expulsarem de uma igreja evangélica, se você não concorda, procura uma igreja aí que você se enquadre. O argumento é sempre esse. E o argumento que eu uso é o seguinte: se fosse para ser dessa forma, então o que acontece? Não era para ter havido reforma, era para todos nós estarmos dentro do catolicismo romano, né? Já que a reforma, a partir de todo um contexto histórico, várias situações que levaram à reforma protestante, né? Tem um vídeo aí somente sobre a reforma que eu falei, aí depois dá uma olhada aí, só procurar reforma protestante dentro do canal que você vai encontrar, né? E o que acontece? A reforma foi exatamente para que se voltasse, para que o cristianismo ele voltasse para a Bíblia, voltasse novamente a se enquadrar no que a Bíblia diz, e não nas tradições ou no magistério, que são o rumo que a Igreja Católica segue, né? A partir dessas três visões que trazem ali o percurso que a igreja deve percorrer: a Bíblia, a tradição e o magistério. Então, aqui nós já podemos fazer algumas observações. A primeira é que é importante notar que nem todas as seitas são prejudiciais, né? Algumas, né, podem oferecer um senso de comunidade ou mesmo uma identidade espiritual, né? Inclusive algumas seitas têm sido associadas a comportamentos coercitivos, né? Que não é só exclusividade das seitas, tem também nas seitas, né? Mas algumas são consideradas, vistas dessa forma, né? Como tendo um comportamento coercitivo e também manipulativo. Agora, quando nós voltamos para a Bíblia, né? Agora entrando um pouquinho no campo teológico, quando nós voltamos para a Bíblia, o termo seita na Bíblia, né? Ele é usado para descrever grupos religiosos, né? Que se desviam das práticas e das crenças tradicionais, né? Então, é assim que a Bíblia vê. Então, o termo Bíblia, o termo seita, ele vai derivar do termo grego heresis, né? E significa escolha ou opção. Esse é o significado na Bíblia. Então, as seitas, né, bíblicas, né, poderíamos dizer assim, são vistas da seguinte maneira, né? Como divisões dentro da fé, né? E essas divisões dentro da fé, ela pode levar a distorções da verdade, né? É assim que é visto. E criação de doutrinas enganosas. É assim que a Bíblia ela nos apresenta as seitas, né? Essa ideia de seita a partir da palavra heresis, que significa escolha ou opção, né? Que seria uma distorção da verdade e a criação de doutrinas enganosas, né? Então,
Agora, a partir da ideia da ciência da religião, é preciso entender que as religiões, elas são plurais, né? E normalmente as pessoas, elas têm uma compreensão a partir daquilo que de algo que acontece dentro de si, né? E da sua própria vivência, que conduzem essas pessoas a essas religiões, digamos assim, seitas, né? E que se enquadram em algo que essas pessoas, elas veem como necessário para a sua vida. Como toda religião. As pessoas vão para uma religião porque elas se identificam que aquele modo de pensar ou que aquela religião, ela trouxe respostas para a vida da pessoa que ela procurava, ou trouxe um modo de ver o mundo, né, que se enquadra dentro daquilo que ela esperava, das suas expectativas. E muitas vezes, quando a pessoa muda de uma religião para outra, é porque aquilo já não mais satisfaz. Ela encontrou outra forma de ver o mundo que agora se enquadra mais ainda dentro da sua perspectiva. E muitas pessoas vão pulando de religião em religião, ou dentro do cristianismo vão pulando de vertente em vertente, né? Ou muitas vezes se tornam desigrejados. Também tem um vídeo aí só sobre os desigrejados, dá uma olhada aí. Então, quero trazer aqui algumas referências para vocês aprofundarem um pouco mais, né? Que é, por exemplo, o que é uma seita, característica e influência contemporânea. Vai lá na Bíblia do Pregador, www.bibliadopregador.com.br. Seita, o que é, quais são as suas características, né? Segredos do Mundo, do R7. Seita, o que seria uma seita e seu significado, né? Procura dessa forma. No Brasil Escola também tem artigos, né? Diferença entre seita e religião. Depois vou fazer um vídeo sobre isso. E o que seria uma seita também no Só Escola. E é basicamente isso. Mas se você botar no Google Acadêmico, eu sempre vou ficar enfatizando isso para vocês colocarem na mente, Google Acadêmico, e se você colocar artigos sobre seita, vai aparecer vários artigos. Aqui eu estou fazendo trazendo a partir da minha vivência dentro da teologia, a partir dos 4 anos de faculdade dentro da ciência da religião, agora me formei, né? E dizendo como eu vejo, a partir da minha ótica, depois de todo esse tempo estudando e continuando estudando, como eu vejo o mundo religioso, né? Claro, eu trago informações e ao mesmo tempo eu coloco a minha linha de raciocínio ou de pensamento, e para vocês refletirem também, eu trago as pitadas para vocês refletirem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o teu like para que o vídeo se torne relevante para o YouTube, compartilha o vídeo, né, e deixa aí o teu comentário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.